Olá, estamos aqui novamente no 123 Esportes, batendo papo, conversando com personalidades do esporte. E no dia de hoje nós vamos falar com a mais nova presidente do CREF, do Conselho Regional de Educação Física, um conselho que é bastante criticado, né? Por quem não sabe o que acontece. E então acho importante a gente conversar com a nova presidente para a gente poder esclarecer, saber das funções do CREF, do que ele tem desenvolvido, enfim. Vamos falar aqui da educação física, do esporte, né? E é um prazer enorme receber aqui a Eliana. Fico contente e feliz, né? Pela sua presença aqui. E vamos conversar sobre o CREF. É uma surpresa para mim, eu não sabia que você era presidente do CREF. Para você ver como é que está o CREF. Eu não sei nem quem é o presidente, né? Então, assim, falta divulgação, né, Eliana? Eliana, um prazer ter recebido aqui no 123 Esportes. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando, né, e informando as pessoas sobre o Conselho Regional de Educação Física 11, né, e que é do Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso, né? Não. Mudou? Na verdade, o Mato Grosso já tem uns 4 anos que o Mato Grosso conseguiu ser uma regional. Quando nós iniciamos como seccional em 98, né? E junto com o Mato Grosso. E depois viramos um CREF, né? E o Mato Grosso ficou também. Mas já tem uns 4 anos, mais ou menos, que o Mato Grosso já conseguiu fazer a sua regional também. Então, vamos abordar o início, porque eu sou formado em educação física desde faz tempo, a gente não tinha assim, a gente era professor de educação física, né? Para as pessoas entenderem, né? O conselho, ele veio transformar o professor num profissional de educação física, é isso? Exato. Já desde 1980, que já havia um movimento pela regulamentação da profissão. Certo. A gente chamava de regulamentação já. Uhum. E durante, você vê, 18 anos, né? Foi esse trabalho de formiguinha. Levou 18 anos para poder conseguir a regularização. Exato, para poder realmente regularizar por lei, que foi 1º de setembro de 1998. Bem, tudo começou quando, em 98, um grupo de profissionais, do qual eu fazia parte, né, fizeram uma movimentação para retornar com os trabalhos da Associação dos Profissionais de Educação Física do Mato Grosso do Sul, que ela estava paralisada. Estava parada e não estava trabalhando, já tinha alguns anos. Então, esse grupo de professores... Existia já, mas não estava funcionando. Ela existia, sim, mas já tinha uns 8 anos que estava parada, sem fazer os seus trabalhos, enfim. E, então, esse grupo de professores se reuniram e resolveram regularizar a Associação dos Profissionais de Educação Física do Mato Grosso do Sul. E o fizemos, inclusive, com a união de todo mundo, um representante de cada faculdade de educação física, os professores da REM, do Estado, enfim, até o sindicato. Juntar várias pessoas. Isso, até o sindicato. A gente reuniu profissionais de vários segmentos, né? E então nós fomos à frente. Conseguimos regularizar a associação. E engraçado, isso foi em abril. A PEFES. Isso, a PEFES. Isso foi muito importante, inclusive, porque isso foi em abril de 98. E foi muito importante por quê? Porque quando a gente foi fazer isso, passar pelos municípios de que a associação estava, né, já atuante, porque a associação, durante muitos anos, ela fez um encontro com os profissionais. Todo mês de setembro fazia. Então, isso foi importante. Mas qual que é essa associação? Qual que era o objetivo dela? O objetivo, assim, que é muito importante ressaltar, é que a associação, a responsabilidade dela, a função dela é a atualização dos profissionais, trabalhar em prol de quê? Política, atualização, fazer os encontros e politicamente, evidentemente, enviar ofícios, né, atender o anseio dos profissionais. E o sindicato, ele tem outra função, né? O sindicato... mais para leis trabalhistas. Leis trabalhistas, exatamente. O advogado, né? Está lá para proteger o profissional. Uma assistência jurídica seria. Exato. E proteger o profissional. Certo.
A associação, ela vem para fazer as capacitações, qualificar, atualizar esse profissional, né? Então, o que é muito importante também. E o conselho... E aí vem o conselho. Aí vem o conselho. A função do conselho, ela é diferente. Por isso que nós saímos no estado, né? Explicando, a partir de abril, em todos os municípios, explicando que a associação, né, ela veio para fazer os encontros, porque a gente já fazia divulgação. Quando fizesse o encontro em setembro, já tinha o pessoal do interior que vinha mesmo participar. E também explicando qual a função do conselho, porque quando você, logo em seguida, quando já saiu a lei, a gente saiu nessa viagem em abril. Quando foi em setembro, 1º de setembro, por coincidência, veio a regulamentação por lei. Certo. E justamente foi bom a gente estar regularizado na APEF, porque as APEFs, a Federação Nacional das APEFs, foi a responsável pela criação do CONFEF, Conselho Federal de Educação Física. Então, ela que deu suporte, o segmento, né, de criar o conselho, organizar todo esse trabalho com as regionais também. Então, quando nós saímos, novamente, a lei foi regulamentada em 1º de setembro, nós continuamos saindo pelo estado, viajando e explicando para os profissionais a função do conselho. E qual é a função do conselho? A função do conselho é justamente, o que é muito difícil do profissional aceitar às vezes, né? É que ela protege, a função dela é proteger a sociedade daquele profissional. Entendi. Da OAB, os advogados, da medicina, os médicos, enfim. Então, como já não tinha, então as primeiras viagens foi muito difícil da gente explicar para esse profissional que era importante ele se cadastrar. O conselho, ele dá o selo de qualidade para o profissional. Exato, ele protege a sociedade. Para a sociedade entender que ele é um profissional capacitado para poder atender. Exatamente. Esse selo de qualidade é justamente esse profissional, porque a gente verifica se ele é formado, tem a devida formação. Inclusive, quando a pessoa vai no CREF para fazer a sua inscrição, nós pegamos o certificado dele e a gente vai na entidade que ele formou e checa se realmente esse certificado é lá. E, para surpresa, a gente tem muitos certificados que são falsos, infelizmente. Mas o objetivo do conselho é esse mesmo, é verificar essa formação, né? Checar direitinho. Isso, essa habilitação. E também fiscalizar nas academias, enfim, escolas, os locais pertinentes que desenvolvem esporte, atividade física, enfim. E lá ver se aqueles profissionais realmente são habilitados, que têm a inscrição no CREF, né? Porque quando esse profissional, acontece alguma coisa, na verdade a entidade, o local que ele está inserido, é importante ter esse profissional inscrito no CREF. Claro. Por quê? Porque caso aconteça alguma coisa, o conselho pode fazer alguma coisa. Entendi. Entendeu? Se não, a gente não pode fazer nada. Aí fica no civil, né? A própria instituição, a próprio local de execução das atividades, ela também, existe a pessoa jurídica, né? Que tem que ser filiada ao CREF também. Tem que ser cadastrada no CREF. Que são os locais que são credenciados para as atividades que estão, assim, em condições pertinentes para desenvolver aquela atividade específica, né? Exatamente. Eles fiscaliza isso também, o CREF, fiscaliza. Né? Para ver o local que está sendo desenvolvido, né? Isso. Não é somente o profissional, mas também o local. Se o local, se aquela oferece condições, né? E se tem todos os profissionais habilitados, se tem a documentação, se é inscrito no conselho. E até porque também tem a regulamentação dos acadêmicos, né? Então, ele tem que saber que, para depender de quantos profissionais ele tem, ele pode ter tantos acadêmicos que vai dar esse suporte para o profissional e que esse acadêmico não pode ficar sozinho. Agora, essa é uma outra coisa importante. Por quê? Porque quando você tem um acadêmico fazendo o papel do profissional,
dentro de uma academia sozinho, por exemplo, ele está tirando o emprego de quem é habilitado. Então, para o profissional habilitado, é interessante que ele seja um profissional, exato, que todos sejam inscritos no CREF. Porque o emprego dele depende também. Então, essa é uma das coisas que a gente tem feito e que tem dado resultado, e que o profissional hoje ele está em melhor condição, né, de trabalho, justamente por isso, porque ele tem o suporte do conselho em relação a esses profissionais que não são legais nos estabelecimentos que oferecem o serviço. Tá, aí teve uma reviravolta aí na questão do futebol, no futsal. Como me explica como é que saiu fora, né? Houve um recurso, né, federal, não sei, enfim, os atletas, ex-atletas, eles podem ser técnicos, existe, eles acho que oficializaram, por exemplo, para equipes profissionais, tem um curso da CBF que habilita os técnicos das equipes profissionais a atuarem, né? Então tem lá 1, 2, 3 fases lá de técnico. Inclusive teve o Renato Gaúcho, que é um técnico conhecido nacionalmente, e que ele resolveu não fazer o curso, que ele estava de férias, que foi em janeiro, ele falou que em janeiro é férias dele, uma coisa de dezembro, janeiro, e ele não fez, e na frente ele teve problema que ele teve que deixar o clube para poder cumprir, porque ele não poderia ficar no banco de reserva. Então, assim, a CBF, ela tem o curso próprio, né? E aí houve uma dissidência dentro do CREF com o futebol, né? Você pode explicar isso pra gente, como é que aconteceu? Então, na verdade, essa é uma briga grande, né? Sim. Porque é um jogo de interesse, tanto nosso quanto deles, de sair do conselho justamente por causa dessa fiscalização, vamos dizer assim. Agora, se nós formos pensar que um profissional, né, de futebol, por exemplo, ele não quer pagar o CREF. A gente não quer ser vinculado ao CREF porque precisa de ter a formação, ou seja, de bacharelado, ou seja, de licenciatura, né? No que ele vai atender. No caso, para o futebol, para o esporte, isso, é o bacharelado. Então, ele tem que ter essa formação. Vamos deixar claro também para os nossos espectadores, né? Existe o bacharelado, o bacharel e o licenciado. Né? Então, são dois. O curso de educação física ele é composto de duas formas, né? Ou bacharelado ou licenciatura. Isso. Pode explicar para os nossos espectadores. Então, a formação da educação física, ela pode ser licenciatura ou bacharelado e licenciatura e bacharelado. Ou seja, se tiver licenciatura, ele está habilitado a trabalhar dentro das escolas. Né? E se for bacharelado é com as academias, com os clubes, né? Onde trabalhar com esportes, né? Em geral. E atividade física em geral. E tem a plena. Então, agora a plena já é, por exemplo, a minha que sou um pouquinho mais antiga. Eu também. Também. Então, a gente é também respaldado por lei, porque é direito adquirido. Então, essa plena é dos antigos mesmo. Já não tem mais hoje em dia. Hoje eu vou Mas esse da plena, ele dá o direito dos dois. Né? Porque é direito adquirido, tanto na escola como no esporte. Então, a bacharelado e licenciatura. E hoje também o acadêmico ele pode fazer o curso de bacharel, terminar o curso e fazer o licenciatura para que ele possa complementação para poder estar habilitado nos dois. Isso. Não era o nosso caso na época, era tudo junto. Era tudo junto. E depois que separou, licenciatura, bacharelado, ele faz, por exemplo, a licenciatura e depois complementa mais um ano pro bacharel. Né? Aí ele vira licenciatura plena. Isso. Aí aquele que é formado no bacharelado, que optou pelo bacharelado, ele não pode dar aula em escolas. Certo. Entendeu? Então... E vice-versa. Agora, é interessante que ele tenha os dois. Evidente, mais um pouquinho ele complementa, porque as oportunidades de emprego aparecem. Às vezes, hoje eu quero só a escola, mas amanhã você pode ter uma oportunidade. Ou então eu quero só esporte. Geralmente academia. Exatamente. Quando o acadêmico, a preferência dele, quando ele entra, 70% ali, personal, academia ou só esporte. Mas... né? A gente não sabe no futuro se a oportunidade de emprego vai, né? Porque o mercado de trabalho ele oscila, né? Ora tá o esporte na frente, ora a educação física, então é melhor para eles ter mais oportunidades e fazer os dois, evidentemente. Legal. Então, aí, agora, como é que tá a situação hoje do futebol? Tá.
continuando, então é interesse que tenha, porque quando o profissional, hoje eles entraram na justiça e eles ganharam o direito da gente não fiscalizar, Certo. né? Mas se a gente for analisar, né, o bom e o ruim, né? O nosso conselho hoje, para reclamar que ele paga muito, não, porque ele tem uns descontos, esse ano deu desconto de 60%, então é um valor bem baixo para um conselho. Aí ele vai no outro, em abril, 15 de abril ele tinha um desconto de 60%. Em maio, ele tem um desconto de 50%. Aí depois, em junho, de 40%, e depois ele só é integral. Então, essa é a parte ruim. Mas você acha que isso foi fundamental? Eu acredito que não seja esse o caso eu fundamental acho, eu acho mais a que questão sim. de fiscalização, Mas, de habilitação. Não, exatamente. Por quê? Porque o atleta, ele tem o conhecimento técnico. Né? Mas prático. A fundamentação que é o prático. Agora, a fundamentação teórica, que né, do desenvolvimento corporal, que é uma coisa que a gente estuda durante anos, ele não tem esse embasamento. Então, ele fica, na verdade, faltando conhecimento para ele. Eles ganharam na justiça por hora, tudo bem. Mas eu, como pai, né, como responsável de uma criança, de um adolescente, é lógico que eu vou preferir um profissional habilitado, inscrito no CREF. Por quê? Porque primeiro pelo conhecimento e inscrito no CREF, porque ele tem que trabalhar certinho, né? Ele tem que conhecer, não lesionar uma criança, ele tem conhecimento para não lesionar. Entendeu? Sim. Então, eu vou estar mais protegida, que eu sou a sociedade, como pai, como responsável, eu sou a sociedade. Sim. Então, eu vou estar protegida pelo conselho. Agora, é uma briga que ainda vai se resolver lá na frente, mas, por enquanto, a gente não pode, não pode fiscalizar o futebol. Futebol e futsal, né? Isso, o futebol de uma forma geral. Porque a CBF engloba o futsal também. Também. Antigamente era separado, né? Agora juntou. Isso. Então, Liana, aí tá. Aí, o que acontece? Eu quero saber agora de você, desde o início eu falei, o CREF, eu não sabia nem que você era presidente do CREF. Então, vamos falar agora que é uma crítica minha, uma crítica consultiva, assim, uma crítica que veio desde lá do Domingos, passou pelo Biratã, passou pelo que estava Estopa, Joacir. Sempre é uma questão, a divulgação do CREF. Então, assim, você sabe muito bem disso, você esteve do outro lado. Você sabe que os professores reclamam muito de que o CREF não faz nada. Essa é uma tônica entre os profissionais de educação física. O CREF a gente só paga, a gente não tem nada em troca. Então, a oportunidade que a gente está tendo aqui, primeiro, a gente está colocando, já esclareceu qual é a função do CREF, né? Então, além dessa questão de proteção, qual assim, existem outras ações do CREF? O que está acontecendo? O que acontece dentro do CREF? E como é que você vê, agora, então, recentemente presidente, como que você vê o CREF, assim, com essa imagem que ele tem hoje, o que você tem que fazer, qual que é a proposta que você tem de mostrar para as pessoas que o CREF não é isso que a gente pensa. É bem diferente e ele é bem atuante. Sim, houve um trabalho, porque o CREF é novo, né? Houve um trabalho de 22 anos, e nós assumimos enquanto chapa de oposição. O que é interessante também. Sim. Por quê? Porque entra com a alternância é importante, porque outras cabeças, né? O gás também. A gente fica mais animado, fica assim, querendo fazer tudo, né? De bom para o profissional. Quando nós começamos a campanha, nós já começamos a perguntar para os profissionais o que eles esperam do CREF. Certo. Qual que era quais as suas fragilidades, né? Que são muitas. As suas fragilidades e o que ele esperava do CREF. Essa foi a nossa questionamento para os profissionais. A nossa meta, se ganhasse, atender esses profissionais. A gente percebe que assim, uma das coisas que eles pediram foi que justamente essa falta de informação, porque o CREF ele está lá, ele é uma autarquia federal, tudo que é colocado no Diário Oficial e no site, mas as pessoas não estão muito acostumadas a ir procurar as coisas, e às vezes no site atrasam uma informação ou outra também. O que a gente fez?
né? Essa gestão é uma gestão, a gente entrou com uma proposta de gestão de expectativas, ou seja, expectativas do profissional que alguma coisa vai colocou mudar. Essa confiança de mudança, Alguma né? Nos confiou essa mudança e ir de encontro aos anseios dele. Muito bem. Dentro disso, essa divulgação, né? Ela é muito importante. O trabalho que era feito não era errado, não é? É que a gente, enquanto novos, novos, que agora não é mais novos, que é um grupo só, Sim. né? Nessa nova gestão, vamos dizer assim, Isso. nós demos prioridade para a mídia. Então, no Instagram, as redes sociais do CREF, elas estão muito movimentadas. Tá bombando. Assim, demais. Assim, é muita informação sobre tudo, né? Com as parcerias, os parceiros que a gente faz também, que a gente divulga. Então, assim, as mídias estão, assim, com todas as informações que precisa do CREF. Esses parceiros, você está falando, parceria em que sentido, assim? Em Procon, Procon, eventos, por exemplo, teve um evento que terminou ontem, dos primeiros simpósios, que são feitos por outros, mas que a gente faz essa parceria para diminuir o valor para os registrados no CREF, que estão em dia com o CREF, lógico, né? Então, a gente faz essas parcerias para ter mais oportunidade desses profissionais, porque se a gente faz uma formação, existem outras, a gente faz só uma, por exemplo, existem outras, então cada profissional se interessa por uma, então a gente faz essa parceria com todos os eventos que nos pede e que realmente vem de encontro ao que o CREF exige, a gente faz essa parceria, que é muito bom para os profissionais. Então, essa formação, em relação à formação, da mídia, ela foi primordial. Então, a gente já está atendendo, a gente já está fazendo essa divulgação, né? E também com os e-mails. Às vezes, o que acontece é que o e-mail, com uma letrinha errada, ele não chega no profissional, e a correspondência, se tiver um número faltando, um número errado, essa correspondência volta. Então, esse é um complicado, que a gente está tentando atualizar justamente para diminuir esses erros, né? O segundo pedido foi sobre a capacitação. Tá, se a gente for olhar, a capacitação, ela é responsabilidade da associação. É isso que eu ia falar agora. Porém, não é foco dela, do conselho, né? Mas, dentro da valorização do profissional que está inscrito, não impede o CREF também de investir em atualização para esses profissionais que são inscritos. E, por exemplo, a parceria com bombeiros. Foi a primeira parceria que fizemos, foi com bombeiros. Por quê? Por causa da Lei Lucas, né? Porque todo profissional de educação, principalmente o de educação física, lógico, né? E ele está inserido na educação, fazia atualização de 2 em 2 anos primeiros socorros. Então, a gente chama de APH, a nossa formação, que já teve aqui em Campo Grande, antes de ontem estivemos em Dourados, vai para Ponta Porã, Três Lagoas, enfim, vai para o interior do estado também. Essa parceria com o bombeiro é uma formação de qualidade, que ela não é feita correndo de qualquer jeito, não, porque o Bombeiros ele tem a preocupação de fazer uma boa formação, né? De passar essa informação, passar para o profissional tudo que ele precisa. E o profissional de educação física, ele é inserido dentro, sempre ocorre. Primordial. Porque, na aula, nos jogos, né? Exatamente. Esse primeiro socorro é importante ter a noção. Então, essa formação, e assim, não teve custo nenhum, nem para o CREF e nem para o profissional que fez, porque se ele está em dia, ele vai fazer de graça. Né? E às vezes ele paga o quê? No mais barato, R$80 num curso que tem na cidade, enfim, da mesma área, né? Então, essa foi a segunda maior. É uma forma de valorizar o profissional? Sim, e é isso que ele quer. Então, a gente já em cima do seu comentário, essa questão da formação, e a gente já fez mais parcerias, está fazendo parcerias com as IES, justamente para poder ter esse local, né? E para a gente fazer outras formações, que a gente só começou com o APH, mas a gente, que é o primeiro socorro, a gente vai continuar com a educação física escolar, esportes, fitness, na área fitness, enfim. A gente vai investir nisso, mas desde o conselho não tenha gasto com isso, porque também não está orçado,
Entendi. né? Não faz parte do orçamento, mas a gente faz esse atendimento A para o PEF profissional. funciona ainda? Então, ela ficou uns 4 anos também parada, mas agora ela já está funcionando, só que como teve a pandemia e os recursos são poucos, ela também não está conseguindo ainda se levantar financeiramente para oferecer as formações. A gente fez uma formação ano passado, a PEF fez uma formação para começar. Então, esse ano ela continua. Então, porque eu penso enfim. que não há possibilidade da PF se juntar, fazer uma parceria com o CREF e, tipo assim, como a função dela promover, Sim. o CREF entra apoiando Exato. aquele tipo de... É o que nós vamos fazer agora com as formações de educação física escolar, esportes, só fitness que não, né? Porque não é a área dela, porque vai mais dentro da escola. Mas a gente já fez essa aproximação e a gente já vai trabalhar junto nesse sentido, justamente para poder as entidades elas se fortalecerem juntas, porque quem vai ganhar com isso são os profissionais, na verdade, né? Então tá, então nós vamos assim, pra gente resumir, assim, para me entender, né, a questão, o CREF, ele atua no credenciamento dos profissionais de educação física, ele atua na fiscalização de como está sendo efetuadas as atividades, não como está sendo, mas se é um profissional habilitado e se a instituição que ele está trabalhando, ela está credenciada também pelo CREF, pelas condições que tem. Sim. Né? Essa é a função do CREF. E então não tem nada a ver a questão, por exemplo, o que os professores reivindicam, né? Pô, a gente paga o CREF para quê? Não é para isso, então. É justamente para fiscalizar o local onde eu falo que eu pago também, viu? Eu sei. Tô em dia. Tá em Tô dia, em dia, tá pago em todo dia. ano. Não, eu acho importante também, porque é uma conscientização do profissional. Você continuar registrado no seu conselho pagando. E nem é um valor também tão alto também, né? Exorbitante. Mas é importante o profissional estar inscrito no conselho, porque dá mais credibilidade. Dá credibilidade, valoriza o profissional e ele, de uma certa forma, ele luta pela categoria, que não é a função dele, mas ele também, nos momentos políticos em que precisa mandar um ofício para um prefeito, governador, deputado, enfim, ele também faz esse papel, né? Uma comissão parlamentar, por exemplo, é importante dentro do conselho justamente para essas políticas, né, de aproximação com os nossos representantes, por exemplo. Agora, eu queria esqueci de falar, que eu acho muito importante, é que a partir dessa semana já vai ficar no site e a gente também já vai replicar aí para os grupos, né, para as mídias, tanto no Instagram como nos grupos de WhatsApp, uma pesquisa de satisfação, que é muito importante. Né? Então, agora a gente vai fazer vai organizar essa pesquisa, que é a hora que o profissional tem de falar tudo. Lógico. O que é bom, o que é ruim, reclamar. Sugerir. O momento é agora, porque a gente está fazendo essa pesquisa de satisfação dos anos anteriores. Né? No final do ano, no começo do ano que vem, a gente já faz uma outra pesquisa, né? Para poder a gente ir avaliando cada ano o que o profissional pensa da gente, o que ele espera e o que a gente já está atendendo, né? Se melhorou, se não melhorou, porque é um termômetro, na verdade, a gente tem que verificar para poder continuar esse trabalho. Eu vou falar por mim, enquanto profissional de educação física, enquanto credenciado do CREF. A gente realmente sente, por exemplo, vou pagar isso aqui para quê? Né? Vou pagar essa anuidade e tal. Qual o efeito? Eu penso assim, aí com o passar do tempo, eu entendo, isso é coisa minha, assim, é a minha opinião em relação a isso, né? Eu acho assim, primeiro, o CREF, ele te dá essa que eu comentei anteriormente, assim, aquela satisfação, aquela valorização profissional. Você tem, né, uma habilitação para aquilo que você exerce. Então, eu sou um profissional de educação física, conhecido, mas o CREF me deu esse status. Né, criou um status de profissional de educação física, então a carteirinha ela representa isso para mim. Né? Isso. Representa que eu estou habilitado e credenciado ao Conselho de Educação Física. Então, eu sou um cara totalmente habilitado para aquilo que a gente está fazendo. Segundo, eu fiz uma avaliação, por exemplo, quem gosta de ir no cinema, quem participa dos cursos,
que é oferecido, né, que tem um desconto. Se você somar aquilo que você tem de desconto, você paga, quer dizer, o que você pagou, na verdade, elimina, porque você tem a carteira do CREF, ele te habilita, te dá 50% no cinema. Poxa, você vai no cinema, sei lá, uma vez por mês, no final do ano você tem um valor maior do que você pagou do CREF. Então, assim, também essas informações, eu acho interessante, Eliana, vocês, assim, oferecer a pessoa, eu tô falando assim, de um cinema, de um show que a gente vai, que paga, né, como profissional, sim. você tem, é a lei federal, mas tudo bem, mas você tem, a carteira te credencia aqui, se você não tem é mais difícil, você pode até conseguir, eu vi caso do cara levar o lerite, não sei o quê, mas, por exemplo, a carteira, você credenciado, é muito mais fácil você conseguir adquirir esse ingresso, esses descontos aí que oferece. Mas assim, o que mais que tem? Existe mais, assim, eu penso assim, pelo menos, eu quero te oferecer essas informações para que aí o cara assim, não vai reclamar de estar pagando duzentão, trezentão. Pô, 4, 5 vezes você vai num show, vai no segundo, acabou, já pagou teu. E não é, eu penso assim, eu tô falando por mim, né? Então, por exemplo, a carteirinha de um sindicato, né? É uma carteirinha, ela vale para o sindicato, ela vale para as questões relacionadas ao sindicato. Aqui ele está escrito. Se a gente for analisar a importância de uma CIP, que é Carteira de Identificação Profissional, é muito maior. Ela é como se fosse um RG. Ela já está falando. Sim, carteira, eu apresento a carteira. Carteira de Identificação Profissional. Sim. É um documento oficial. Então, muita gente, quem é inscrito no CREF, ele só usa essa carteira. Eu sou um. Entendeu? Eu também, só uso ela. Carteira profissional. Exatamente. Porque olha a importância que ela tem. Sim. Né? É um outro documento oficial que você tem para usar. E isso é uma valorização da profissão. Sim. Né? Mas fora isso. Fora isso, que você já falou sobre os descontos, né, que tem. No Brasil todo também. Sim. De repente você chega no guichê. Vou no cinema, onde eu vou no cinema, fora de Campo Grande. Você chega num guichê e você fala assim, olha, com essa carteira de identificação profissional, eu tenho desconto de quanto e tal. Então, assim, você já tira mesmo, né? Mas a importância dela em relação a ser um documento oficial, ela já basta. E esse plus seria os descontos. Tá, mas existem algumas... Eu não sei, eu estou perguntando, né? Eu acho que é a mesma dúvida Existe alguns, assim... vamos supor, comércio, não sei o quê, alguma parceria que, por exemplo, o credencial do CREF naquela academia X... Não sei. Inclusive, essa é uma situação que o próprio profissional desconhece. Por exemplo, se ele entrar no site e ele procurar os parceiros, ele vai achar lá vários segmentos, locais de comércio e que ele tenha o desconto. Existe isso? Sim, existe. Tem vários. Né? De roupa, de beleza, de saúde, nesses que vende suplementos, essas coisas, tem vários. Que tem poucos, por enquanto, mas nós vamos ampliar essa oferta. Que eu acho interessante. Né? Assim, falando assim, você tira esse argumento dos profissionais. É opinião minha, né? Tira argumentos profissionais e fala, eu pago para quê? Olha, você pagando, você tem isso, acaba que você não vai ter... Vai sair de graça. Com certeza. Se você usar, né, esses descontos, acaba assim, a anuidade saindo de graça. Compensando. Que o profissional, ele pensa no que ele está pagando hoje, ele não pensa nos descontos que ele tem, entendeu? E que é muito importante. É como você ressaltou, de fato, ele tem uma importância de ter a carteira profissional justamente porque vai oferecer para ele alguns descontos que vai compensar essa anuidade, entendeu? E isso é muito importante, sem contar que você fortalece o conselho, né? Eliana, vocês estão pensando também assim, quando eu falo em divulgação, que a gente não sabe, tudo que a gente está conversando aqui, eu estou sabendo de muitas coisas, novidades, assim, que eu não estou sabendo. E qual é, assim, vocês estão pensando numa estratégia, por exemplo, de atingir mais os profissionais? Tá bom, você tem a rede social, você tem o site oficial do
do CREF, mas não existiria uma possibilidade, por exemplo, não sei se você chegar lá, porque o profissional de educação física, às vezes não, a gente é muito ocupado, né? A gente que vai na área administrativa, então você tem mais tempo, às vezes, de estar observando algumas coisas, mas quem trabalha no dia a dia ali, ele não tem tempo para ficar entrando no site para ver, então, que outra, assim, deveria, assim, sugestão, né? De estar pensando numa estratégia de oferecer a esses profissionais que não têm tempo de entrar nas redes sociais ali, cartazes, reuniões, assim, informativo nas escolas dele, no panfleto, não sei, divulgar assim, quais são as competências do CREF, quais são o que o CREF oferece para ele de vantagem, dele ser um profissional de educação física cadastrado lá no CREF. Eu estou pensando assim, num grosso modo, assim, você consegue, mas muita gente fica sem saber por causa disso aí, eu penso, né? Então, assim, eu no lugar do complicado. CREF, se eu estou dentro do CREF, eu ia pensar nisso. Não, isso já acontece. E sempre aconteceu. Não é coisa nova mas não tá agora chegando. também, não. Não é coisa nova. Por exemplo, mas por isso que eu disse no início, se ele está com o e-mail atualizado, ele recebe tudo. Por exemplo, todos os cursos que tem, ele recebe. Eu recebo, você entendeu? eu vejo. Então, se o e-mail dele está atualizado, ele recebe por e-mail. Quem não tem o Instagram ou não vê, pouquíssimas pessoas que vai ter o e-mail. Então, assim, ele não às vezes, ele não olha porque ele não quer, mas na verdade a informação chega, porque se você for ver pelo Instagram, eu vou falar por mim. O WhatsApp, os mais Instagram, os mais velhos, Eliana. O e-mail, o e-mail, aí vai mas, o assim, e-mail. os mais velhos, eu me incluo. Não tem como você chegar. Eu me incluo nesse aí. Eles não são muito adeptos, por exemplo, a Instagram e não sei o quê, ficar mexendo aquilo lá, entendeu? Assim, às vezes a pessoa... Eu conheço vários profissionais da minha época, que a gente conversa assim, o cara não quer saber mas da sua época. Agora, então, mas tem uma grande parcela, os novos dá direto. Esses novos não precisa nem falar. Mas então vocês estão trabalhando, você tem que trabalhar para os antigos também. Não, é um e-mail. Então tudo que vai não vai por e-mail. E outra coisa, o site tá lá. É que o site não é cultura do profissional lá. Se você abre no site, lá tá lá. Tudo bem que ele tá meio antiquado. Eu recebo os e-mails. Então. Tá. Só que os e-mails que eu recebo é tudo de curso. Com o CREF, não sei o que, então. Mas essas informações, por exemplo, não custa, por exemplo, informar quais são as competências do CREF, onde que tem desconto. Isso aí é uma sugestão. Não, das parcerias. Isso, das parcerias, entendeu? Mas tem que chegar isso nos profissionais. Sim, mas chega. É que você faz uma vez, você não costuma fazer. Por exemplo, vou pegar como sugestão de fazer isso com frequência, por exemplo, entendeu? Bimestralmente. Isso. O cara saber que tem. Para poder ter. Então, a gente já é uma sugestão que a gente pode acatar, entendeu? Mas a informação tá lá. Vai no cinema, vai não sei onde você tem desconto. Sim, agora. Um show. Eu acho que assim, o principal é fazer com que além de chegar essas informações, que já tá chegando mais. Já chegava, está chegando cada vez mais. Tem que ir ampliando, né? Chegar. Com aquilo que a gente está oferecendo. Por exemplo, o fato da gente oferecer a formação para ele, que não é função, mas é um plus para ele como inscrito, já é uma forma dele olhar o CREF com outros olhos, por exemplo. Certeza. Entendeu? Atendendo ele naquilo que ele precisa. Tá, mas eu liguei, não atendeu, não sei. Tudo bem, porque a demanda é muito grande, às vezes tem uma fila, a gente não consegue atender na hora que a pessoa... Mas tem atendido dentro do prazo que é dado. Aí, se eu mandei, por exemplo, uma coisa que acontece às vezes, vou mandar a sua CIP pelo correio, por exemplo, do interior, né? Pelo correio. Se tem um número errado, ela volta. E aí, como você vai descobrir? Você entendeu? Se você tem o telefone dele atualizado, você entra em contato e consegue. Então, assim, muitas coisas é um trabalho dia a dia, né? Para que ele tenha essa confiança, para que ele se interesse. Agora, com certeza, a maior fragilidade é o profissional não reconhecer o conselho como seu aliado dentro de tudo aquilo que a gente já disse, né? E ele fica inadimplente. Agora, a gente está com muitos problemas em relação justamente esse. Por exemplo, eu esqueci de pagar um ano, né?
Aí Ou não ficou quis pagar um esquecido, ou não quis pagar, ou não pôde pagar, né? Não tô atuando. Ou não chegou lá e ele também não abriu o site, porque quando não chega lá, você abre no site e você tira o boleto pelo site. Então, imprime lá e faz o pagamento. Muito bem. Muitas vezes, isso fica parado. E às vezes a gente não lembra, vai lembrar quando vai votar, porque quando você vai votar, você tem que estar em dia. Então você vai perceber só lá. Aí até lá você já teve uma dívida, aí você demora para pagar aquela dívida. Porque como é uma autarquia, ele é um serviço público federal. Você, uma vez que você está registrado, se você deixou de atuar, né, que não vai precisar mais, você tem que pedir o seu afastamento, né? Enfim. E antigamente você só fazia isso, mas muitos anos atrás só podia fazer isso se tivesse em dia. Agora não. Agora em qualquer momento você pode. Mas a sua dívida, ela fica. Entendeu? E isso é muito importante, porque quando ela fica grande demais, que cada ano vai aumentando os juros, base off, umas coisas lá, ela vai ficando grande demais. Aí depois você não consegue pagar. Porque aí você também tem restrição no número de parcelas. Entendeu? Porque você tem que seguir a legislação. Você não pode chegar lá no CREF e falar assim, Eliana, eu quero fazer em 40 vezes, em 30 vezes. Assim, a gente não pode, porque dá uma improbidade administrativa, você tem que seguir as legislações pertinentes, entendeu? Mas, de fato, esse trabalho de mostrar o CREF para que ele serve, por exemplo, nós temos no Instagram e nas mídias, né, as redes sociais nossas, essa diferença do conselho, de associação, de sindicato, essa diferença justamente para ele poder entender. Né? Mas para ele é mais fácil e até eu solicito que todos, até aquele que não é inscrito no CREF, que entre no Instagram, por exemplo, que é um que trabalha, né, do CREF 11, e fique por dentro de tudo que é feito. Se uma hora ele quiser se interessar e fazer ou necessitar de uma inscrição, ele sabe tudo que o CREF está informando ali no dia a dia, com certeza. Certo. Liana, a gente tem assunto para um monte de coisa. Nós vamos ter uma outra oportunidade para a gente falar das políticas públicas do estado, do município, né, que você faz parte disso aí, fez parte e está fazendo parte ainda, né? Por hora, eu agradeço a tua presença, agradeço as informações. Eu acredito que todos vão saber um pouquinho mais, né, do CREF e fica a sugestão realmente para poder ampliar essas informações, porque a gente tem que desmistificar essa questão do CREF, não serve para nada, só serve para a gente pagar. Né? Então, acho que a gente tem que assim, mostrar para as pessoas que o CREF é importante e que vocês tenham sucesso nessa administração. A gente torce, a gente quer o melhor para a nossa profissão. Então, que isso se realize, tá certo, Eliana? Muito obrigado pela tua presença aqui. 123 Esportes agradece e fica aberto. Aí, sempre que a gente puder falar sobre o esporte, a gente está aqui para poder... Acho que é uma filosofia que a gente está implantando aqui dentro das mídias, né? Que o YouTube é uma mídia social. A gente poder, assim, estar esclarecendo as pessoas de pontos que é interessante, que é importante saber do nosso esporte. O CREF que agradece essa oportunidade de estar levando essas informações e tudo que foi abordado aqui é realmente necessário que todos os profissionais e a sociedade, né, fique sabendo de como funciona, o que é necessário. Inclusive, para terminar, eu esqueci de falar que nós fizemos um QR Code onde estamos distribuindo em todas as academias, todos os locais, né, que trabalham com esporte, enfim, fitness, enfim. O cartaz a gente está doando para que quando a pessoa chega lá, uma pessoa que vai precisar daquele serviço, coloca no QR Code, ele já joga direto para um link do Confef, e você coloca o nome do profissional que vai te atender, né? E aí você vê lá se ele já aparece, se ele é inscrito no CREF, se está tudo ok com ele. Isso daí é uma coisa que a gente colocou também, que é muito interessante. A gente até já... Inclusive, saímos na revista do Confef com esse projeto, que foi muito interessante, e todos os outros CREFs estão também fazendo. É mais uma forma da população atestar se aquele profissional está habilitado para aquilo. Isso. Ok, Eliana, muito obrigado. Tá Nada, bom? que agradeço. 123 Esportes termina mais um bate-papo aqui interessantíssimo e semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos.
E se eu te disser que existe um lugar onde você pode encontrar produtos e serviços de qualidade na sua cidade com descontos reais? Você diria que é loucura, né? Pois eu te digo que é realidade. Eu tô falando do site 123 Descontos. Dá uma olhada. Produtos e serviços com descontos, e a cada compra você acumula cashback para utilizar no nosso site. Você pode escolher uma das categorias da vitrine virtual que quer explorar e clicar em cima para visualizar. Pronto! Quando quiser comprar um dos produtos é muito fácil. Cadastre-se no site, retire o seu cupom e entre em contato com a loja. Mas corre, hein? Porque cada produto tem um número limitado de unidades. Não perca essa chance. Conte com a gente. 123descontos.com.br